Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o atacante Fernando do Cruzeiro e assim, porque que ainda não teve uma definição a respeito do seu futuro, mas que já está muito bem encaminhado para a sua permanência em definitiva no Cruzeiro, que lembrando, né, o jogador já foi alvo de algumas consultas do futebol europeu, então o Cruzeiro corre aí contra o tempo para fazer a compra dos seus direitos econômicos, que eu quero trazer aqui os valores junto ao Água Santa para vocês. Além disso, quero falar também sobre outros jogadores da base que, na minha opinião, já estão merecendo ter uma chance na equipe principal, obviamente com alguns jogadores desses já subindo para a equipe de cima, treinando com o time principal, no caso desde a última semana, mas quero trazer aqui então outros nomes que tem um aqui inclusive que não é muito falado, mas que eu acho que poderia agregar bastante no time do Cruzeiro para o longo prazo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Falta um pouco menos de 300 inscritos aqui no canal. Então tenta deixar seu like, se inscrever, compartilhar. Certamente nos ajudaria bastante a continuar, né? No caso, tendo vídeos novos como esse, você sempre recebendo as notificações no seu celular. Por isso é importante você ativar o sininho aqui embaixo. Quem nos ajuda bastante aqui também é a 188Bet, que preparou ótimas cotações para esse jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Vou deixar aqui para vocês nesse jogo. No caso, uma vitória do Cruzeiro pagando aí 3,1 a cada real apostado, R$20 voltando mais de 42 para essa partida. E lembrando, lá na 188Bet com essa ótima promoção nesse mês de outubro, você vindo pelo link aqui embaixo, fazendo seu registro, você tem R$25 de saldo na sua conta para começar a apostar. Você clica lá, faz seu registro, solicita esse saldo que vai cair então na sua conta e também no seu primeiro depósito você tem 100% de bônus. E você pode começar a apostar para ter esse 100% de bônus a partir de R$15. Você deposita R$15, já vai ter então, no caso, 100% de bônus, R$30 então para começar a apostar nesse próximo compromisso do Cruzeiro. O empate também pagando muito bem, 3,2. Então vai lá, o link da 188Bet está no primeiro comentário fixado. Não perca essa promoção para esse próximo compromisso, né, contra o Flamengo. Eu quero trazer aqui os números do Fernando então nessa temporada. O portal Conexão Cruzeiro trouxe aqui, ele soma 26 jogos na temporada, 10 gols marcados, 2 gols nessa decisão na final da Copa do Brasil. 26 gols na temporada, 10 assistências, 2 gols na final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Grêmio e 2 gols na final contra o Coimbra, né, do Campeonato Mineiro. Enfim, além disso, de um gol no Clássico contra o Atlético no Campeonato Estadual pelo time Sub-20. Ótimo desempenho do atacante de apenas 18 anos de idade, né? Que tá aí também uma das vantagens do Cruzeiro desde quando o Ronaldo assumiu o clube. Pelo menos a categoria de base foi totalmente reformulada e tá tendo muito mais resultados, no caso, nesses últimos anos. Não só pela conquista, mas também por vários jogadores que surgem muito bem e que, na minha opinião, até mesmo vários aqui já poderiam estar sendo aproveitados no time de cima. Vale destacar também que, no caso, os jogadores são muito mais jovens, né? A categoria é Sub-20 e o Fernando, o grande destaque da competição, tem 18 anos de idade. Ele vai completar 19, no caso apenas em abril do ano que vem. Então tem um bom tempo ainda do centroavante aí pelo Cruzeiro, que ele então disputou 42 jogos na atual temporada pela equipe de base. É um número bem alto, né? Até mesmo por ser base, 42 jogos em um ano, é muita coisa. 26 gols marcados e 2 assistências. Ele chegou do Água Santa vindo aqui na temporada passada para o time do Cruzeiro na equipe Sub-17. Ele estava com 16 anos, 11 jogos e 3 gols e sobe para a equipe Sub-20 no final do ano passado, onde somou só 2 jogos, mas ainda segue então para a equipe. O jogador que joga pelo time de base do Água Santa no time Sub-17 com 15 anos e no time Sub-20 a partir dos 16, então já mostra aí todo o potencial, né, que ele já parecia ter desde o início. E quando ele foi emprestado então pela equipe paulista ao Cruzeiro, fixou-se esse valor de R$650 mil para a compra em definitivo, né, do atacante Fernando. Quando o Cruzeiro quisesse, tem essa opção e essa prioridade da compra até o final desse ano. Ou seja, até o dia 31 de dezembro, o Cruzeiro pode fazer esse pagamento na casa dos R$650 mil e ficar em definitivo com o passe do jogador, que eu só não consegui achar aqui o percentual exato. Se, por exemplo, o Cruzeiro já tem 20 e compraria mais 50, ficaria com 70 no total. Ou se não tem nada e compraria mais 60, 70, 80%. Não sei dizer qual o percentual exato desses 650 mil mas é um valor sim relevante. Não seria 30, 25 ou 40% apenas do Fernando. O Cruzeiro ainda não deu espaço para ele no time principal, muito por conta dessa reta final do Campeonato Estadual, e o Fernando já vinha chamando a atenção muito antes, né,
nos últimos, diria que nos últimos 15 dias, sinceramente, 15, 20 dias, ele tem chamado muita atenção, mas já tem um bom tempo já que eu vinha falando dele aqui no canal, já tinha visto alguns jogos do Cruzeiro e vinha chamando a atenção toda hora esse Fernando, né, que marcava gols e tá aí então um ótimo desempenho. Ele não teve uma sequência maior até aqui e nem sendo relacionado para o time principal, porque o Cruzeiro quer comprar ele logo e definir essa situação junto com a Água Santa. E aí sim, quando tiver o passe dele em definitivo, vai começar a dar oportunidades para o atacante no time principal, que sinceramente não acho que seria uma opção ruim. O Cruzeiro não tem centroavante, o Gilberto está fora, o Rafael Elias deve voltar só no mês que vem e poderia sim ser um bom complemento de elenco daqui para o final do ano, quem sabe não surgindo o novo Vitor Roque, né? Só que o Cruzeiro parece que muito mais pé no chão, tendo essa responsabilidade de somente vai dar espaço para o time, no time principal, para o Fernando, quando tiver comprado em definitivo seus direitos econômicos junto com a Água Santa, que já teve algumas consultas do futebol europeu para o atacante há algumas semanas, e o Cruzeiro não quer correr nenhum risco, né, de valorizar mais um atleta e ele acabar saindo de graça. Mas igual eu falei, já bem encaminhado para ter essa compra em definitivo, de acordo também com o Jorge Nicola, o Cruzeiro bem próximo de quitar e fazer esse pagamento de R$650 mil para ter o jogador em definitivo, muito mais por conta de enrolação, burocracia e tudo mais para essa compra, do que provavelmente o Cruzeiro sem condições de fazer esse pagamento, até porque não é um valor gigante, né? Não é 10 milhões, 12. Se fosse aí sim, eu diria que era problema em enrolação por parte financeira do Cruzeiro, mas 650 mil, o Cruzeiro aí no jogo contra o Flamengo deve ter um lucro muito maior do que esse, né? Uns 2 milhões, 1,5 milhão de reais tranquilamente. Então quero saber o que você tem a dizer sobre o atacante Fernando e se ele merece espaço ou não para a sequência aí do ano. Ó, tem esse jogo contra o Flamengo, clássico contra o Atlético Mineiro, sequência contra o Bahia, vários jogos importantíssimos na reta final do Brasileirão. Deixe a sua opinião aqui embaixo sobre o atacante de apenas 18 anos de idade. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre outros nomes que eu acho que seria uma boa opção, tá? Primeiro aqui que eu quero falar é a respeito do atacante ex-Flamengo, ex-Valladolid, que é o João Pedro, tá? Jogador então que foi relacionado para treinar com os jogadores principais e deve ser novidades, quem sabe, para esse compromisso contra o Flamengo. 20 anos de idade, pela equipe sub-20 do Cruzeiro, 19 jogos e 7 gols, é um ponta direita, ponta esquerda, um atleta com mais velocidade. Vale lembrar que ele é um dos mais experientes do elenco do Cruzeiro e o que eu gosto da base do Cruzeiro é, quem tem 20 anos de idade, na minha opinião, já está extremamente pronto para jogar na equipe de cima, bem diferente de outros anos, né, que tinha jogadores de 21, às vezes até 22, que algumas competições permitia. Ultimamente não, os que têm 20 anos são jogadores que já vêm de uma sequência muito boa. O João Pedro surge na base do Flamengo, passa pelo time sub-17, pelo time sub-20 do Flamengo entre 2020 e 2021, somou então pela equipe de base principal do Flamengo, né, no sub-20, um pouco mais aí de 35 jogos, 3 gols marcados e uma assistência, foi para o Valladolid B, onde passou nesse ano apenas 3 partidas, desde o ano passado, melhor dizendo, 3 partidas pelo Valladolid B, até chegar em definitivo então para o Cruzeiro. Acho que pode ser um bom complemento de elenco daqui para o final da temporada. Outro aqui também é a respeito do Henrique, né? Henrique Cardoso, 20 anos de idade, que é o camisa 10 do Cruzeiro, mas é um volante. Não é um volante ali só de marcação, um cara que ajuda muito na criação de jogadas. Desde o ano passado já venho falando sobre o Henrique, que vinha chamando a atenção do Cruzeiro. Nessa temporada mesmo, 41 jogos, 10 gols marcados e 1 assistência. Muito bom o desempenho dele até aqui. 10 gols para o meio-campista, ainda mais um primeiro volante ali. É realmente números muito bons de um jogador que tem sido primordial, né? Ele, o Guimeira, nesse papel de criação do elenco do Cruzeiro. No ano passado, em 2022, né, 30 jogos com mais 5 gols. Ele está no Cruzeiro desde 2018, na categoria sub-14 e sub-15, né? Então, muito tempo o Henrique Cardoso no Cruzeiro. É um atleta também que vem chamando a atenção. Eu acho que poderia sim ser uma alternativa. Cruzeiro improvisando Oliveira, sofrendo bastante ali com o Machado. Cara, será que não seria a hora de ter espaço, pelo menos no segundo tempo, na segunda etapa ali, alguns jogadores da base? Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E o último aqui é a respeito também de outro jogador que eu já falei muito, o Juan Santos, zagueiro de 20 anos de idade, que tem vivido uma ótima fase no Cruzeiro. 30 jogos, 3 gols desde quando ele chegou em agosto do ano passado, vive um momento muito bom. Ano passado com 15 jogos e 1 gol, e ele já jogou profissionalmente num jogo contra o Novo Horizontino, apenas 4 minutos na reta final da Série B, né, do ano passado. Então não é de hoje que o Juan Santos tem tido, né, espaço no Cruzeiro, mas muito longe daquilo que eu imaginava. Obviamente, no início do ano ele acabou tendo uma lesão que tirou ele dos gramados, acabou perdendo a Copa São Paulo e o Campeonato Mineiro, que eu acho que poderia ter sido uma boa opção, tá? Ele e o Everton, né? O Juan Santos foi convocado também para o Pan-Americano, o Sul-Americano Sub-20,
ele e o Everton logo depois se lesionou na seleção e o Juan Santos se lesionou perdendo o Campeonato Mineiro no time principal, ou se fosse convocado para a seleção, ou também caso fosse na Copa São Paulo. Então, infelizmente, essa lesão desfalcou muito o Juan Santos, mas conseguiu dar essa volta por cima, né? Com 30 partidas e 3 gols. Se não fosse essa lesão, certamente já teria igual o Fernando, né? Mais de 40 jogos na equipe de base. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha dele também? Eu acho ótimos jogadores esses aqui que eu falei para vocês. O Fernando, o João Pedro, o Henrique, agora também, no caso, o zagueiro Juan Santos. O Everton gosto bastante. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre o jogador e essa lista aqui de possíveis reforços, né, da categoria de base, tendo um pouco mais de sequência no Cruzeiro, que eu falo mais, né? Eu diria que no Campeonato Mineiro o Cruzeiro tem que dar espaço para as promessas. No Campeonato Mineiro não tem obrigação de ganhar, ainda mais primeiras fases ali, ó, é teste de jogadores contratados, de esquema de jogos diferentes, de jogadores da base, igual fez o Pesolano em 2022, com cada jogo o Cruzeiro indo com uma formação diferente, nem escalação, uma formação diferente. Eu acho que está extremamente certo, e se eu fosse o Cruzeiro eu faria isso. Pode deixar a sua opinião então aqui embaixo nos comentários. Se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. O link da 188bet para você começar a apostar nesse próximo compromisso na quinta, lá contra o Flamengo, vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E resgate também esse seu bônus, né, de R$25. Valeu!